filho mais novo daquele homem ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E não demorou muito. O filho mais novo daquele homem ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra longínqua. Amém? Obrigado. Tome seu assento, meus irmãos. Olha, Deus, aleluia. Eu estava pensando aqui, meus amados, algumas coisas interessantes que dá para você inserir dentro de alguns esboços, de alguns sermões, de algumas pregações. E eu me lembrei das minhas andanças por aí, e eu cheguei à conclusão que todo lugar que você vai para fazer uma viagem, seja ela de metrô, trem ou avião, em todos esses lugares costuma ter um lugar que você sabe que tem, mas poucos sabem aonde é. O que é? Um departamento. E esse departamento que tem nas estações de trem, metrô e no aeroporto chama-se Departamento de Achados e Perdidos. Todo mundo sabe que tem, mas dificilmente você sabe aonde está. Esse departamento ele ajuda a auxiliar pessoas que, por um motivo ou outro, acabou esquecendo alguma coisa. E aquilo que se esqueceu é achado por um funcionário e não é jogado fora. Porque talvez um dono, um dia, uma hora, vai voltar para querer. E aquilo que se perdeu, aquilo que se esqueceu, é acostumado a ser levado a esse departamento de achados e perdidos. Inclusive tem um irmão nosso aqui que trabalha num departamento desse de achados e perdidos, que é o nosso irmão Marciano. Só que diferente do achados e perdidos do metrô e do trem, o do avião é diferente, do aeroporto é diferente. Porque o achados e perdidos do trem e do metrô, o que se perdeu, mesmo que o dono não venha buscar, fica lá anos. Mas o departamento de achados e perdidos do aeroporto é diferente. O que se perdeu tem um prazo de 90 dias para o dono buscar. E se o dono não buscar, sabe o que acontece? Aquilo é levado para ser incinerado, para ser queimado. Isso me levou aqui à memória, Deus, esse texto, porque o capítulo 15 de Lucas é o departamento de achados e perdidos. Porque o capítulo 15 de Lucas conta 3 histórias com a mesma intenção. E as 3 histórias falam de coisas que se perderam, mas que ao final, glória a Deus, elas foram achadas. Glória a Deus, aleluia. Então, na verdade, meus irmãos, a pergunta é: Deus perde alguém? Você acha que sim ou não? Deus perde alguém? Não. Porque Deus é supremo. Deus é absoluto. Deus é soberano. Deus não perde ninguém. Mas a questão é possível alguém perder Deus? Com certeza. A prova disso é o texto que nós lemos agora. É lógico que é uma história, é uma parábola, é algo fictício, mas não deixa de ser uma realidade. Jesus ele conta a parábola da ovelha que se perdeu, da dracma que se perdeu, e ele resume o que quer dizer falando acerca de um homem que também perdeu 2 filhos. Pastor, 2? Dois. Um se perdeu depois que saiu, o outro está perdido dentro da casa. Mas os 2 estão perdidos. Aleluia. É dessa maneira, Deus. E Jesus ele vai falar acerca do mais novo. Esse mais novo, por um motivo ou outro, não sei o que levou ele a fazer isso, a tomar essa decisão. Ele resolve de uma hora para outra chegar no pai e pedir para o pai uma carta de liberação. Ele quer viver a vida. Ele está cansado daquele ambiente.
Ele não consegue mais estar mais familiarizado com aquilo que ele vive todo dia. Talvez ele cansou da rotina, das pessoas, do ambiente, do contexto, do cenário, da comida, não sei. Mas ele resolve agora pedir para o pai a parte da sua herança, que lhe era por direito. Só que tem um problema, meus irmãos, herança. Ninguém precisa aqui ser mestre em direito para entender que só recebe herança depois que alguém morre. Não dá para receber herança com alguém ainda vivo. E eu me lembro que um tempo atrás, o Abacuque e o Lucas, eles estavam brigando em casa. E o Abacuque olhou para o Lucas e falou assim: olha, quando o pai morrer, os ternos dele é meu. E eu só ouvindo e falei: meu Deus, estão repartindo a herança com meu ouvido. O Lucas olhou assim: já que os ternos do pai é seu, os livros dele é meu. Sabe qual foi o pior? Quando a Patrícia gritou lá na cozinha: mas o que tiver na conta é meu. Falei: pronto, agora dá tempo. Então não dá, meus irmãos, para receber a herança se o indivíduo ainda está vivo. Em outras palavras, sabe o que o filho está fazendo? Está matando o pai. O pai está vivo, mas está morto no coração do filho faz tempo. O pai tinha o direito de negar a herança. Mas para ver até onde vai, o pai resolve conceder o desejo do coração do filho. Só que tem uma coisa: o filho saiu com a herança, mas o filho não saiu com a bênção. E melhor do que a herança, meus amigos, é a bênção. Sair com a herança, você pode até sair, mas toda vez que você sair perto do pai, tenha certeza, você não vai sair com a bênção. E o texto que nós lemos, o verso 13, é bem claro. Ele disse que ele foi para o lugar mais longe possível. Que raiva é essa? Que ódio é esse que esse menino pegou do pai, da casa do pai, para querer ir para o lugar mais longe possível? Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, que toda vez que o homem, e quando eu falo homem, eu falo nós, quiser fazer uma viagem para longe de Deus, o diabo vai ter sempre um barquinho preparado para ele. Toda vez que o homem quiser empreender uma viagem para longe de Deus, o diabo vai ter sempre um Uber estacionado na sua porta. O diabo vai ter sempre um táxi com um tanque cheio para ter o prazer de ver você o mais longe possível de Deus. Só que a pergunta, meus irmãos, que eu fiquei fazendo quando eu leio o texto, eu pergunto: por quê? Por que sair de casa? Irmãos, esse menino aqui, é só você ler o texto. O pai é rico, tem posses, tem terras, tem funcionários, é abastado, é rico. Esse menino aqui nasceu no berço de ouro. Esse menino aqui não sabe o que é prova. Esse menino aqui não sabe o que é fome, o que é frio. Esse menino aqui não sabe o que é dor, não sabe o que é sofrimento, e do nada resolve curtir a vida. Resolve largar o pai, a companhia do irmão, a casa do pai, a presença do pai, e vai embora. E às vezes eu fico me perguntando, meus irmãos, porque um dia eu também saí, um dia eu também me afastei, um dia eu também me desviei. E a pergunta que fica é essa: o que faz alguém sair da igreja? O que faz alguém se afastar de Deus? Deus te fez mal alguma vez? Para mim, nunca. Deus já te maltratou alguma vez? Não. Castigar sim, porque Ele castiga quem Ele ama. Mas fazer mal, Deus não faz mal para ninguém. Deus não humilha ninguém. Deus não pisa em ninguém. Pelo contrário, tudo o que acontece na minha vida gira em torno daquilo que Deus quer para mim como bem. Por mais que hoje eu não entenda o porquê e o para quê, mas eu creio que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Aleluia, glória a Deus. E a pergunta é essa: o que faz alguém sair da igreja? E aqui nós vamos encontrar N as desculpas
para alguém sair da igreja: prova, luta, perseguição, fofoca, dificuldade, desemprego, enfermidade. É porque eu não era visto, eu não era reconhecido, eu não fui ungido. É porque eu não tive oportunidade, é porque a irmã fez cara feia, é porque o jovem não me deu a paz, é porque lá eu não me sentia bem. Então o homem sempre vai encontrar um motivo para sair da igreja. E o pior, irmãos, não é sair da igreja. O pior é sair da presença de Deus. Porque amanhã depois, tomara que isso não aconteça, você pode sair da DVC. O que você não pode é sair da presença de Deus. E esse menino saiu. E eu poderia aqui gastar 10, 15, 20 minutos falando dos motivos que nós temos para sair da igreja, porque eu tenho muitos motivos para sair da igreja. Tem coisa que eu olho, que eu enxergo, que eu vejo, que eu não concordo. Não faz parte do meu estilo, da minha crença, da minha cultura, daquilo que eu entendo que é certo. E tenho diversos motivos para pular de galho em galho, bater de porta em porta. E se for colocar na balança, até sair da presença de Deus, por causa de lutas e problemas e provações. Mas eu queria falar pelo menos alguns motivos que fez esse menino voltar. Porque o que interessa aqui não é o que me tira para fora, mas o que me traz para dentro. Glória a Deus. O que vai pesar no final não é o que me jogou para fora, mas aquele que me pescou de novo para dentro. E Deus trouxe alguém aqui nessa tarde para dizer para alguém aqui: não importa o que te fez sair da minha presença, o que importa é que o meu Espírito te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que eu ainda amo você, que eu sou apaixonado pela sua alma, que eu tenho um projeto sobre você e que eu não abro mão de você por nada. Primeiro motivo que fez esse moço voltar é porque esse menino ele entendeu, meus irmãos, que a casa do pai sempre foi melhor do que o chiqueiro. Só que antes de eu falar do chiqueiro, primeiro eu devo dizer e alertar você: não saia do lugar que você está, não. Pergunte, eles não gostam que chamam eles esse nome, mas a Bíblia diz que é o que? Desviado. Não é afastado. A Bíblia chama de desviado. Pergunte para qualquer desviado: qual é o problema para não voltar? E ele vai te responder, sabe qual é? A força que não tem. Porque qualquer um que um dia desfrutou desse ambiente aqui, todo aquele que um dia pisou no lugar santo, todo aquele que um dia teve línguas estranhas na sua boca, todo aquele que um dia sentiu um arrepio ao sentir a presença de Deus, ele sabe que esse lugar aqui é maravilhoso. É verdade. Que esse ambiente aqui é glorioso. O que falta para ele então é força. E eu sei o que é isso. Eu chegava na igreja, meus irmãos, drogado, para lá de Bagdá. Eu gostava do louvor, simpatizava com o pastor, entendia o que era pregado, mas quando acabava o culto, o vício falava mais alto. Eu tinha que cheirar uma cocaína, eu tinha que fumar uma maconha. E pasme, muitas das vezes eu fiz isso, sabe como? Com lágrimas nos olhos, chorando, porque eu sabia que aquilo era o meu fim. Eu sabia que aquilo ia uma hora ou outra me levar à morte, mas não tinha força para largar, não tinha força para voltar, não tinha força para renovar alianças. E se você pegar na Bíblia, você vai ver, irmãos, que o final é trágico para todo aquele que sai do lugar que não deveria sair. Quer um exemplo? Olha para Ruth. Melhor, olhe para a sua sogra Noemi. A Bíblia diz que o esposo de Noemi, entendendo que tinha crise na terra, em vez de esperar a poeira baixar, que crise, irmãos, ela tem tempo para começar, mas tem tempo para acabar também. Em vez de aguardar as promessas, esperar com paciência, sabe o que fez Elimeleque?
Pegou a mulher, os 2 filhos e foi peregrinar nos campos de Moabe. Moabe é uma terra maldita. É como se fosse nos dias de hoje alguém saindo da igreja para ir para o mundo, achando que vai melhorar alguma coisa, achando que vai mudar alguma coisa, achando que alguma coisa melhor vai acontecer e não vai. Ontem eu fui pregar num congresso de jovens em Itaquera e na volta eu peguei um Uber. E o rapaz, o motorista, notando que eu estava tendo gravata, que eu era supostamente crente, ele me perguntou, abriu um diálogo comigo perguntando que igreja que eu era, com que crente que eu era, como é que era, e tanto era. E eu entendi que o Espírito Santo estava abrindo ali uma oportunidade de eu evangelizar aquele homem. E ele me falou assim: eu também era da igreja, mas aí começou a acontecer uns problemas lá em casa e eu saí. Estou 7 anos desviado. E eu achei que quando eu saísse da igreja o negócio ia melhorar, e não melhorou. Nesses 7 anos, presbítero Helder, ele disse assim: perdi o meu pai e minha mãe em 1 mês só. A Covid levou os 2. Meu carro bateu, deu PT, dana, perca total. Só que eu tinha um seguro e consegui pegar esse aqui agora que eu estou dirigindo. Só que tem um problema. Eu atrasei 3 parcelas. Está com busca e apreensão o carro. Teve que trabalhar só à noite. Porque de dia, se eu parar na primeira blitz, eles levam meu carro. Estou beirando divórcio, minha esposa quer ir embora. E para piorar, meu filho pegou câncer de pele. E eu resumi o quadro da história dele dizendo assim: é Deus fechando o cerco. Porque você achou que saindo da igreja as coisas iam melhorar, que saindo da presença de Deus o negócio ia dar certo. E só tem um jeito para você resolver esse problema. Ele disse: qual? Voltando para Jesus, entregando a sua vida para Deus, dando um voto de confiança para o Espírito Santo fazer uma nova vida na sua vida, permitindo Deus escrever uma nova história para você. E quando ele estacionou no portão de casa, eu paguei para ele o valor do Uber. E ele falou assim: pastor, vamos embora, faz uma oração por mim. Mas faz uma oração porque eu quero reconciliar com Deus. Então saindo daqui achando que vai melhorar, não vai melhorar. E em tempos de tempestade, de provação, sabe qual é o melhor lugar para estar? É aos pés da cruz. É na presença de Deus. Olha o nosso irmão Pedro, pega um exemplo. Está no meio de uma tempestade. E no meio de uma tempestade, em mar aberto, sabe qual é o melhor lugar para estar? É no barco. Sabe o que Pedro quis fazer? Quis sair para andar por cima das águas. Quis arriscar. Quis ver o que ia dar. Meu irmão, não arrisca não. Não paga para ver não. Não atenta ao Senhor teu Deus não. Em tempos de crise, permaneça no barco. Enquanto Ele não chegar, não saia do lugar que você está. Pega aquele homem que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele está saindo de Jerusalém para ir para Jericó. E qual é o problema? Irmão, sair de Jerusalém para quê? Aonde está o templo? Jerusalém. Aonde está a arca? Jerusalém. Aonde é o lugar de culto? Jerusalém. Aonde é o centro da espiritualidade? Jerusalém. Glória a Deus. Então para que sair de Jerusalém? Só que ele arriscou. E aí no meio do caminho, sabe o que acontece? Ele foi roubado, foi espancado. E o texto diz que deixaram ele quase morto no meio do caminho. E aí ninguém deu mais nada. Porque enquanto você tem posses, coisas, você tem pessoas do seu lado. Fique quase meio morto, que você vai ver quem vai te estender as mãos. Mas eu louvo a Deus, porque o texto diz quase morto. Se é quase morto, é porque não está morto por completo. Se está quase morto, é sinal que ainda tem jeito. Se está quase morto, é porque ainda tem respiração no pulmão. Se está quase morto, é porque ainda está vivo. E ele entendeu que a casa do Pai é melhor do que o
tinha, ele gastou. E dinheiro só existe para uma coisa, sabe para quê? Para gastar. Dinheiro não é para guardar, dinheiro é para gastar. E quanto mais tem, mais se gasta. Ele começou a gastar, irmãos, porque não era tempo de sair da casa do pai, era imaturo. Ele não sabia administrar coisas. E a imaturidade me faz perder aquilo que Deus me dá. E ele começou a gastar, não administrou, não colocou uma balança, e quando viu já não tinha mais nada. E agora, o texto não diz, mas é possível. Cadê os amigos? Cadê os parça? Cadê os colegas? O que fumava narguilé com você? Maconha? A balada? Cadê? Não tem mais. E agora restou para ele o que? Apenas um serviço. Sabe qual? Trabalhar como porqueiro, cuidar de porco. E quem cuida de porco tem que trabalhar onde? No chiqueiro. Olha o lugar que ele estava, qual é o lugar que ele está agora? Estava limpo na casa do pai, cheiroso, perfumado, bonito. Agora está tendo que conviver no chiqueiro. E chiqueiro só serve para as duas coisas: para sujar e para atolar quem está no chiqueiro na lama. Eu não tenho dúvidas que é esse o plano que o diabo tem para a nossa vida. Que nós terminemos os nossos dias dentro de um chiqueiro. Quando eu falo de chiqueiro, eu falo do mundo. Eu falo de uma vida de pecado promíscua, sem Deus, sem graça, sem Espírito Santo, sem presença. Esse homem, ele despertou e disse assim: eita, o que eu estou fazendo aqui? Olha o lugar que eu vim parar. Eu louvo a Deus, porque tem uns que ainda conseguem abrir os olhos e entender isso. Tem uns que conseguem entender que a casa do pai, mesmo tendo problemas, conflitos, picuinhas, é melhor do que o chiqueiro lá fora. Pastoreando igreja, irmãos, eu sempre gostei de fazer visita na casa dos meus membros. E quando ficava uma semana, 2 semanas sem chegar, eu ia lá de surpresa, de supetão. E um dia eu fui na casa de uma jovem que já estava 1 mês sem ir para a igreja. Eu cheguei lá, orei, perguntei: filha, por que parou de ir para a igreja? Ah, pastor, porque lá tem muito problema. Ah, pastor, lá tem muita coisa errada. Ah, pastor, lá tem muito isso, tem muito aquilo. Eu ouvi, acatei, e de maneira amorosa eu falei assim: posso fazer uma pergunta? Você viu coisa errada na igreja? Ela disse: sim. E no mundo que você está agora? Não tem coisa errada? Então quer dizer que você viu coisa errada na igreja e quis sair da igreja. E no mundo agora? Por que você não sai? Porque no mundo o que mais tem é coisa errada. Porque no mundo o que mais tem é coisa suja. No mundo o que mais você encontra é chiqueiro. Por que não sai do chiqueiro? E o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para dizer: hoje eu vou fechar o chiqueiro da sua vida. Jesus foi em Gadara para fazer 2 coisas. Primeiro, para libertar o endemoniado. E segundo, para fechar o chiqueiro. Porque a Bíblia diz que todos os porcos desceram no precipício. Então, se não tem porco, não tem mais chiqueiro. Jesus vai fechar o chiqueiro da tua casa. O chiqueiro não é o lugar do teu filho. Teu filho não é o lugar dele no chiqueiro. Teu casamento, o lugar dele no chiqueiro. A tua casa não é no chiqueiro. Todos vão estar na casa do Pai, diz o Senhor. Sai do chiqueiro enquanto é tempo. Sai do chiqueiro enquanto é hora. Por mais que você esteja atolado nesse chiqueiro, a mão de Deus está estendida para você nesta tarde. E Deus está falando: pega, segura na minha mão. Eu vou tirar você desse chiqueiro. Eu vou lavar você. Eu vou purificar você. Eu vou banhar você. Eu vou banhar você com graça, com misericórdia.
você pode, o seu lugar não é no chiqueiro. Não, só quem está vivo, pelo amor de Deus, irmãos, é domingo de avivamento. Diga para alguém, seu lugar não é no chiqueiro. Diga para ele, a sua casa não é no chiqueiro. A tua família não é no chiqueiro. Aleluia, teu lugar é o céu. E o segundo motivo que fez esse jovem voltar, sabe qual foi? É que mesmo longe, mesmo tendo aprontado, mesmo tendo gastado tudo, mesmo tendo feito tudo de errado, mesmo dando cabeçada na vida, soco em ponto de faca, ele entendeu uma coisa: que se voltasse, a porta da casa do pai ainda estaria aberta para ele. Isso aqui é o motivo porque você tem que voltar hoje para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Talvez, meus irmãos, hoje seja o último culto, É verdade. o último domingo, a última tarde. Talvez o louvor que você cantou foi o último. Talvez a pregação que você ouça seja a última. É verdade. Talvez não dê tempo de eu terminar o sermão. Talvez não dê tempo do pastor impetrar a bênção apostólica. Talvez não dê tempo de comer a coxinha depois do culto. Possa ser que antes do culto acabar tenha um beta-toque Eita Deus. e Jesus venha arrebatar a sua igreja. Então, se essa é a última oportunidade, se eu fosse você, eu abraçava ela. Porque hoje a porta da graça ainda está aberta para você. Há uma porta aberta aqui nessa tarde de hoje. E essa porta chama-se porta da graça. Essa porta chama-se porta de misericórdia. Essa porta se chama porta de salvação. E o Espírito Santo está com a mão estendida. Jesus está com o peito aberto. O Pai está falando para você: hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de voltar. Eu vou dizer mais uma vez, porque talvez você não entendeu. O Pai está falando hoje. É tempo de passar pela porta. É tempo de voltar. É tempo de regressar. Se permita mais uma vez. Aceite essa nova oportunidade. Tente de maneira certa agora. Tente de maneira diferente, mas tente. O que você não pode é se entregar. O que você não pode é entregar de mãos beijadas no diabo a sua salvação. O que você não pode é viver como um Jonas a vida toda fugindo da presença de Deus. O que você não pode é sucumbir ao pecado. O que você não pode é deixar a carnalidade falar mais alto nesse momento. Deixe o Espírito Santo fluir dentro de você nessa noite de hoje, nessa tarde. Eita Deus. O Espírito de Deus te chama para bailar nessa tarde de hoje na presença de Deus. Porque avivamento não é pulo, não é grito, avivamento é mudança de vida. E essa mudança não parte de fora para dentro, é de dentro para fora. Avivamento é mudar os modos operantes. Avivamento é mudar a mentalidade, é mudar o jeito, é ser transformado, é ser liberto. Sabe o que é avivamento? Não é você dar 2, 3 pulinhos aqui, não. Avivamento é você ter coragem de antes ou depois de acabar o culto, você chegar em alguém que você está triste com ela, dar um abraço e pedir perdão. Isso é avivamento. Avivamento é chegar amanhã, segunda-feira, e você resolveu orar mais do que você orou semana passada. Aleluia, glória a Deus. Avivamento é você pegar aquela Bíblia empoleirada que você não lê há anos e começar a ler. Isso é avivamento. É dessa maneira. Avivamento é você passar a jejuar como você nunca jejuou na sua vida. Avivamento é você entregar no altar aquilo que você nunca resolveu entregar por covardia, por medo ou por negligência. Avivamento é você resolver ser melhor, não para os homens, mas para Deus. Porque Deus merece o seu melhor. É verdade. Você não merece o meu melhor. Nunca fui na tua casa, você nunca foi na minha.
nunca comi no teu prato, você nunca comeu do meu. Então eu não espero o melhor de você, porque você não merece. Eu não mereço o seu melhor, mas o seu Senhor, Ele merece o seu melhor. Ele merece o seu melhor, porque Ele entregou o melhor que Ele tinha por você há 2000 anos atrás, na cruz de Calvário. Todos que estamos aqui éramos um projeto falido. Todos que estamos aqui, se fosse por meritocracia, estaríamos agora queimando no lago de choro e enxofre no inferno. Isso só não foi possível porque a graça falou mais alto na nossa vida. Porque a misericórdia falou mais alto em nós. Nesse momento, era para minha mãe estar me velando com uma overdose de cocaína. Nesse momento, era para mim estar no Carandiru até hoje preso, tirando 50 anos de cadeia. Sabe por que isso não foi possível? Porque a graça chegou primeiro. A misericórdia falou mais alto. E pela graça, nós estamos aqui para adorar. Quem tem graça, deixa eu ver. Quem recebeu a misericórdia, deixa eu ver. Quem foi abraçado pelo amor de Deus. A escolha é sua. E sabe que eu vou te provar nesse texto que a casa do Pai sempre vai ter problemas. Você não acha em lugar nenhum pastor perfeito e igreja perfeita, crente perfeito. Quer que eu te prove nesse texto? Esse jovem chegou, voltou, o pai está alegre, está feliz, mandou fazer uma festa. Aí veio o irmão mais velho que está desviado dentro da casa e não sabe. Porque pior do que o que se afastou e desviou é quem está desviado dentro. E eu não estou fazendo apologia para você desviar, não. Mas eu acho melhor o cara que tem coragem de sair da igreja e aprontar lá fora do que ficar na igreja e ficar aprontando dentro. Aí o filho mais velho chega não sei de onde e pergunta o que está acontecendo. Alguém diz: teu irmão estava perdido e voltou. E o pai recebeu ele de braços abertos, mandou matar o boi gordo, e agora está acontecendo tudo isso que você está vendo aí, uma festa boa. O irmão, em vez de se alegrar, sabe o que o irmão fez? Ficou bicudo, fechou a cara e começou a murmurar do lado de fora. Ou seja, o problema na casa do pai ainda continuava tendo. É que isso aqui é uma história, mas se fosse algo real, aquele irmão mais novo que voltou iria ter que conviver com as picuinhas do irmão de novo, com as piadinhas, com as indiretas, com as picuinhas. Mas agora o filho que voltou está mais experiente. A mentalidade está mudada. E sabe o que ele aprendeu agora, pastor Cristiano? Que o negócio dele não é com os irmãos, o negócio dele é com o pai. Você pode parar de falar comigo. Você pode não me dar a paz. Você pode falar de mim. Mas o meu negócio não é com você. O meu negócio é com o pai. O seu negócio é com o pai. É o pai que te ama. É o pai que fez promessa. É o pai que te abraçou. Glória a Deus! Vai fazer. Teu negócio é com o pai. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Aproveite o abraço que o pai deu. Aproveite a nova oportunidade. Aproveite o novo recomeço. Aproveite a festa, porque está tendo festa pela sua vida nessa noite de hoje. Eu queria convidar você para orar comigo agora, em nome de Deus. Vamos o seu joelho aí por 2 minutos, vamos orar comigo em nome de Jesus.
2 minutinhos, eu queria você orando comigo. Você cantou louvor para nós, ou pastor? Um dos dois. Isso, mas aproveita para orar essa tarde, irmãos, com lágrimas nos olhos. Ora com fervor, ora com entusiasmo. É sábado, é domingo de avivamento, meus irmãos. Peça para Deus avivar você. Peça para Deus avivar a sua vida. Peça para Deus avivar a sua fé. Peça para Deus te dar força para você ser um crente melhor do que você é. Eu senti a presença do Espírito Santo aqui. O Senhor está me dizendo que Ele está quebrando laços e cortando a lança. O Espírito Santo está me dizendo que Ele está fechando chiqueiros na vida de pessoas aqui nessa tarde de hoje. Você não vai terminar sua vida falando na narguilha, nas vielas e nas esquinas. Teu lugar não é na balada, na noitada. Teu lugar é no altar, é na presença de Deus. Ele pode acender essa fogueira de novo no seu peito. Acender essa fogueira de novo no seu coração. O Espírito Santo visita você nessa tarde de domingo, glória. Ele renova suas forças. Ele te dá graça para caminhada. O diabo está louco para jogar você na chiqueira, mas não vai. O diabo está louco para arrancar você da presença do Pai, mas não vai. E para quem voltou, para quem quer voltar, para quem está aqui, o Espírito Santo está dizendo hoje: eu marquei este encontro com a sua alma. Eu marquei este encontro com você aqui neste lugar. Eu vou deixar você orar. Eu vou dar mais 1 minuto para você orar. Neste verga sobre culminância eu estou aqui. Recebe a minha presença, minha filha, agora. Marcando encontro contigo nesta tarde de hoje. Para te dizer que tudo que eu te falei um dia, tudo que eu disse a teu respeito está em pé. Tudo que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. As promessas estão em dia. E não importa a tua queda, não importa o teu deslize, não importa o teu afastamento, eu continuo apaixonado por você, diz o Senhor. Glória a Deus. E o meu Espírito te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que a porta da graça está aberta para você. E a porta da minha misericórdia está aberta para vocês. Aleluia. E eu estou esperando você passar por ela no meu altar nessa tarde de hoje. E você alguém falou, Senhor.